Hello, and welcome to English with LP. This is Learn English with Wicked. Olá e bem-vindos a Inglês com LP e esta aqui é a série Aprenda Inglês com Wicked. Nossa quinta aula, então, caso não tenhas visto as outras aulas, tem aula 1, 2, 3 e 4, para ganhar um pouco mais de contexto. Ou também, começa por esta aqui e depois visita as outras aulas, né? A aula de hoje é Something Bad. Eu já vou aqui abrir um, a nossa aula. Para contexto, aqui se passa na Universidade de X e essa música, principalmente do Dr. Dillamond, professor, um dos professores da Universidade de X, onde a Galinda e a Elphaba estudam. E quando começa a se ouvir rumores de que os animais estão a ser proibidos de ocupar as posições que sempre ocuparam antes, estão a perder a voz, aos poucos estão a perder a habilidade, né, a capacidade de falar. E é sobre isso. Então, o nosso formato é o mesmo. Esta vai ser uma aula mais curta, que a música é mais curta também. Vamos começar então com o nosso exercício de sempre, de vocabulário. Então, eu vou começar já a ler e a fazer a conexão. Se quiseres tentar sozinho, sozinha, para agora, faz a ligação e depois continua. Caso não, vai acompanhando comigo. As palavras que talvez sejam novas neste texto. Ok, para começar. A large, strong farm animal, often used to pull heavy loads. Animal, farm quer dizer, em português europeu, quinta, no português brasileiro, fazenda, né? Um animal de quinta, um animal de fazenda, grande e forte. Often used, frequentemente usado para pull heavy loads, para puxar um, cargas pesadas. Então, a palavra often, muitas vezes pergunta, né? Eu sei que as duas opções são válidas. Há quem diga often, há quem diga often. Já ouvi as duas versões. Ah, ok, mas qual dos dois, qual deles é o animal aqui? No caso é um ox. Ox é um touro ou um boi. É um boi, na verdade, né? É, sim, que puxa carga, que está atrelado à carroça, geralmente. Enfim. To grow, develop or do very well. Crescer, se desenvolver ou sair-se bem. Do well. Num outro contexto pode ser fazer algo bem ou também dar-se bem na vida, né? To do well. Sair-se bem numa atividade ou na vida no geral. Nesse caso, a palavra vai ser to thrive. Thrive quer dizer isso, se dar bem, ter sucesso, crescer, se elevar, tem vários sentidos. Próxima palavra. A group of birds or sheep. Um grupo de pássaros ou aves, aves como um todo, ou ovelhas. Então, pode ser usado tanto como assim, um bando, né? Para as aves, nós falamos bando de aves, ou para uma manada. Então, muitas vezes, flock é isso, né? Um bando de pássaros, de aves, ou uma manada de gado, assim. Ok, e só para lembrar também, sheep é ovelha no singular e no plural. Em inglês não se diz sheeps para ovelhas, é só sheep. One sheep, two sheep. To make a loud, high, unpleasant sound. Fazer um som alto, elevado, o agudo, né? E desagradável, unpleasant. Desse aqui é screech. Seria como guinchar, né? Um guincho, algo bem desagradável e alto, né? Um, Normalmente sabemos que os ratos guincham. No caso aqui temos uma coruja que faz isso. Vamos ver no texto. Give a religious talk. Fazer uma fala religiosa, uma palestra religiosa. Seria o verbo to preach, que nós dizemos pregar em português. Preach. A formal talk given to an audience. Also the act of speaking. Essa palavra pode ser tanto uma fala formal,
que é feita para uma audiência, um público, ou também o próprio ato de falar, a fala em si, a capacidade de falar, que é speech. Lembra o verbo speak, né? Falar. Então, a fala, o substantivo é speech. Ok. A priest, um padre. Uma outra palavra para padre é vicar, o vigário. To say someone is responsible for a mistake or problem. Dizer que alguém é responsável por um erro ou problema. Isso é o quê? To blame. Culpar. Culpar. Ok, aqui texto mais curto, vocabulário também menos extenso, tá? Só outra coisa para lembrar só, muita gente acha que é responsible, por causa do responsável em português, mas em inglês é responsible, responsible. Então lembra disso quando for falar inglês. Dr. Dillamond é o nosso bode, nosso cabrito. Ok, uma pequena pausa. Eu ia falar sobre a minha camiseta Wicked, então é uma novidade para as minhas músicas, né? Isso mostra o quão obsessulated eu estou, quão obcecado eu estou. Enfim, vamos lá entrar, vamos então entrar na letra de Something Bad, algo mal. Começa com o Dr. Dylan falando para Elphaba. We animals are now being blamed for everything that goes wrong, forced from our jobs, told to keep silence. Aqui é mais falado mesmo, né? E diz: nós animais estamos agora sendo forçados, sendo culpados por tudo que acontece de errado, tudo que vai errado, tudo que acontece de errado. Forced from our jobs, forçados a sair dos nossos empregos e told to keep silence. E nos dizem para nos mantermos quietos, em silêncio. Aqui não vem o verbo sair, só vem forçar, mas como é from é de algum lugar para outro. Então dá para entender que é forçado a sair dos nossos empregos e como é está a acontecer com eles, usaram mais a voz passiva, né? We are being told. Estão nos dizendo, ou, exatamente. Aí começa um pouquinho a música, né? Eu vou ler no ritmo, que é I've heard of an ox, a professor from Cox, no longer permitted to teach, who has lost all powers of speech, and an owl in Munchkin Rock, a vicar with a thriving flock, forbidden to preach. Now he only can screech. Ok, tradução. I've heard, geralmente é eu ouvi, e usamos de novo present perfect, eu tenho falado isso nas outras aulas, quando algo começou no passado e de alguma forma ainda está presente, ainda nos afeta. Não é um passado finalizado, é um passado que de alguma forma está em aberto. Então, ouvi dizer, ouvi de um boi, né? Falamos que ox é boi. Ouvi de um boi, que é um professor universitário, um docente, de Cox. Cox seria um lugar, então, tipo uma outra universidade, né? Estamos em X, Cox seria uma outra. No longer permitted to teach, que já não é mais permitido ensinar. Para ele não é mais permitido ensinar. No longer é para dizer isso, não mais, quando já não fazemos alguma coisa mais. Por exemplo, eu eh, eu já não aprendo mais inglês. I no longer learn English. Por exemplo, who has lost all powers of speech? Que perdeu todos os poderes de fala. De novo, has lost, porque é alguma coisa que está, tipo, aconteceu recentemente. Não é que foi uma ação pontual no passado e acabou. Não, aconteceu. E falava, agora já não fala mais. And an owl in Munchkin Rock. E uma coruja em Munchkin Rock, que também seria um lugar, né? A vicar with a thriving flock. Um vigário com um bando bem sucedido. Um vigário, dizemos que era um padre, né? Com um bando no sentido de bando de corujas, no caso, bem de sucesso. Ou seja, aqui estamos a fazer referência a outros animais. Para quem não conhece a história, em Oz, os animais começam a perder a capacidade de falar e de ocupar as posições de prestígio que ocupavam.
Porque nesse mundo de Oz, um, partimos do princípio que tanto os humanos como também os animais tinham a capacidade de falar, de trabalhar, de estar, de ser membros, de serem membros ativos e prestigiados também da sociedade. E aqui começa a haver essa perseguição em massa dos animais. Forbidden to preach, proibido de pregar, né? Porque ele é um padre, essa coruja. Ah, agora ele só consegue guinchar. É que aquele barulhinho assim de animais que é muito agudo. Mas é isso. Basicamente, como eu tinha dito na história do Mágico e Eu, agora do Something Bad, é que Wicked é uma história com fundo político também, um fundo que denuncia todos os tipos de opressão, tanto individual quanto de grupos, né? Discriminação, todos os tipos de xenofobia e coisas assim. Então, continuando com a leitura. Only rumors, but still enough to give pause to anyone with pause. Something bad is happening in Oz. E aí o coro também diz something bad happening in. Aí ele volta a falar. That's it. I'm leaving Oz. But I can still speak the word goodbye. Então, Dr. Dillerman diz assim: são apenas rumores, mas já é o suficiente, ainda assim é o suficiente para fazer parar um pouco, give pause, fazer parar e refletir, né? E, a qualquer um com pause são patas. Então, a referir-se aos animais. Ou seja, são rumores apenas, mas que já estão a pausar os animais, já estão a pará-los de várias formas. Pará-los porque o medo é uma coisa que paralisa, né? Mas também os rumores já faz com que outras pessoas ouçam esses rumores e impeçam os animais de agir normalmente, de falar. Something bad is happening in Oz. Algo mal se passa aqui em Oz. Está acontecendo em Oz. Mas a versão brasileira eu já ouvi também que fala algo mal se passa aqui em Oz. Eu gosto de fazer uma brincadeira porque eu sou de Moçambique e nós moçambicanos gostamos de um dos apelidos de Moçambique é Moz, de Moçambique, mas falamos Moz. Então, eu já pensei assim, sempre que houver algo mal acontecer em Moçambique, eu vou dizer que something bad is happening in Moz. Enfim, that's it. É isso. That's it. Já está, acabou. É isso. Eu vou embora de Oz. Enquanto eu ainda consigo dizer, consigo falar a palavra adeus. Então, ele próprio teme que ele não vai conseguir mais falar. Então, antes que isso aconteça, ele quer escapar-se de Oz. E a Elphaba não acredita, né? Ela tipo assim, não, não é possível, não pode acontecer isso. Dr. Dillerman, if animals are losing the ability to speak and leaving us, then someone's got to tell the wizard. That's why we have a wizard. Então ela fala, Dr. Dillerman, se os animais estão perdendo a capacidade de falar e a ir embora de Oz, abandonar Oz, então alguém tem de contar isso ao mágico. É por isso que nós temos o mágico, ela insiste, né? Porque é nesta fase, a Elfa Baiana tem muita inocência, muita fé no mágico de Oz. So nothing bad. E ele diz, perhaps you're right. Nothing all that bad. Cantam os dois. Nothing truly bad. Eu tinha que fazer, né? Aí já não sai um bad humano, sai um bad mais como o cabrito, né? O bode que ele é. Sorry, bad. Must be catching a cold. It couldn't happen here in us. Ok, tradução. Ela diz que temos que contar o mágico, é por isso que nós temos o mágico. Esse é tipo, para quê? Nada mal. E ele diz, talvez você esteja certa. Nada assim tão mal. Nada verdadeiramente mal. Só que quando ele fala mal, já não sai natural, sai mais um mal, né? Tipo um cabrito. E ele, ele se desculpa, bad, aí fala mal normal. Acho que eu estou pegando um resfriado, né? Catching a cold. E depois a Elphaba, ainda incrédula, diz: não, não poderia acontecer aqui.
em Oz, logo em Oz, onde nós sempre vivemos em harmonia com os animais sempre foram uma contribuição tão valiosa para a nossa sociedade, né? Mas é isso. Aí nós vemos, entra nesse primeiro momento na história onde não se trata apenas da discriminação contra a Elphaba, por ser verde, mas também uma discriminação, né? Uma opressão estrutural das, das pessoas todas de Oz, dos Munchkins e de outras pessoas lá, contra os animais, como se os animais fossem culpados de tudo, que é algo que se vê muito, né? Até hoje, assim, geralmente em sociedades mais autoritárias e tal, sempre se encontra uma pessoa ou um grupo para ser o bode expiatório. E acredito eu, acho que sim, que foi a intenção. O Dr. Dillamond ser um bode, vem da expressão bode expiatório, né? Que é aquela figura, aquela pessoa, no caso, aquele animal, que é culpado por todos os problemas da sociedade. Geralmente, em vez de se resolver os problemas, se aprofundar e ver o que é que causa realmente esses problemas e como é que nós podemos mudar como sociedade, é mais fácil culpar um grupo de pessoas, especialmente em situação mais vulnerável, situação mais precária, para apaziguar as pessoas que se sentem com mais direitos que as outras, né? Então, é uma história que me toca profundamente por vários motivos, e um deles é a mensagem. Não é só uma história bonitinha, com musiquinhas bonitinhas, mas tem uma mensagem que, se nós refletirmos além da superfície, podemos aprender muito sobre nós mesmos e o mundo em que vivemos. E é isso. E esta foi a aula Something Bad. E agora, espero por ti na próxima aula, Dancing Through Life. Se gostaste, dá comentários, ajuda a movimentar estes vídeos, a mexer o algoritmo aqui, compartilha com amigos, dá sugestões e estamos juntos. Até a próxima. Eu volto aqui para que nada mal se passe aqui nas nossas aulas, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.